Oi, gente! Estamos de volta a mais um vídeo desse canal e eu quero dar boas-vindas para vocês. Você que é novo, você que já está aqui há mais tempo, eu quero convidar você a aprender lettering, arte, caligrafia, arte em parede. E hoje, nesse vídeo, eu preparei uma aula bem especial para quem gosta de lettering. E foram muitos pedidos para que eu desse mais aulas explicando essa técnica, a técnica do lettering, que é a arte de desenhar letras. Se você não conhece lettering, você fica por aqui que você vai aprender muito. E para você que já sabe, que já gosta desse tipo de arte, continue que você vai aprender muito. Bem, nessa série de aulas que eu estou preparando, eu vou trazer 4 aulas para vocês aprenderem desde o iniciozinho do lettering, como que a gente escolhe uma frase, como que a gente compõe um grid. Então vocês vão aprender cada detalhe. Por isso eu dividi em 4 aulas, para não ficar tão extenso e também para não ficar uma aula rápida e que você não consiga aprender. Então vocês vão assistir hoje a aula onde eu escolho a frase, eu defino o grid, como que você vai chegar a um grid perfeito para o seu lettering ficar impecável, e aí depois nós vamos desenvolver o nosso lettering. Vamos aplicar estilos diferentes de letras, que vão ser nas próximas aulas. Também a gente vai finalizar, vamos escolher a paleta de cor, qual paleta de cor ideal para o seu lettering, como que você vai fazer combinações, tá? Então vocês vão aprender tudo isso nessas 4 aulas que eu vou deixar nessa playlist. E se você é novo por aqui, eu preciso te falar, inscreva-se neste canal, para você não perder nada, nenhuma aula. Tá? E para você que já está aqui, que já está inscrito, compartilhe essa aula para outras pessoas que ainda não conhecem, para outras pessoas que também vão gostar de ver esse tipo de conteúdo. E aí, se você gostar desse conteúdo, deixa aí o seu joinha, ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Eu vou deixar agora vocês com a nossa primeira aula. Então, vamos dar início a mais uma aula de lettering. Bom, a princípio, o que nós vamos fazer aqui é escolher a frase. Sempre escolha uma frase. Gente, para o seu lettering não ter erro, vocês precisam planejar primeiro. E o que nós vamos fazer aqui é definir a frase que a gente vai utilizar. Eu já escolhi a frase. E é uma frase que tem a ver com o Dia dos Professores, né? Eu tô gravando esse vídeo no mês de outubro. Na próxima semana é o Dia dos Professores e eu escolhi essa frase. Professores ensinam, mas os melhores inspiram. Eu vou escrever essa frase aqui. Aqui eu coloquei a minha frase, tá? Normalzinha a letra. Isso aqui é só os rascunhos que nós vamos começar. Nessa primeira aula, nós vamos passar o quê? A frase, nós vamos escolher uma frase e nós vamos definir o grid. Então, o grid vocês vão entender como que a gente vai chegar a um grid perfeito para a nossa frase. E o que a gente começa fazendo? As nossas miniaturas, né? Antes da gente começar miniaturas, na verdade, que é a miniatura dos grids que a gente vai escolher, nós vamos separar essa frase em blocos, tá? Então, eu venho aqui, ó, na mesma frase onde eu escrevi, eu venho colocando tudo dentro de uma caixinha. Isso aqui, gente, vai servir para a gente ter uma ideia do tamanho da palavra, tá? Eu percebo aqui logo que a palavra ensinam e professores tem um tamanho bem diferente. Essa palavra professores é uma palavra bem grandinha, tá? Então, a gente vai começar a definir o grid a partir daí. Então, como essa palavra professores é uma palavra um pouquinho grande, eu já tenho que imaginar ela toda aqui na minha folha, tá? Então, eu já preciso pensar o quê? Eu não posso escrever uma letra muito grande, porque não vai caber, tá? Então, eu preciso definir certinho um tamanho de letra que caiba na minha folha toda, por ser uma palavra bem grande. Então, a gente conseguindo colocar todas essas palavras nas caixinhas, a gente tem mais ou menos uma ideia de como que a gente vai distribuir as palavras no grid. E aí, como eu já tenho aqui esses tamanhos das caixinhas, nós vamos fazer as nossas miniaturas de grid. Precisa fazer essas miniaturas? Eu aconselho muito, muito mesmo. Gente, isso aqui faz diferença mesmo. Aqui nós vamos definir um retângulo, imaginando o tamanho de uma folha. Eu vou fazer o meu lettering numa folha A4, apesar da frase não ocupar
toda a folha, eu vou fazer nesse tamanho pra gente imaginar que isso aqui seja a nossa folha. E aí eu já vou criar outros aqui, e eu aconselho que você faça de 2 a 4 grids. Vou fazer 3 aqui, se precisar a gente faz mais de um. A maioria das vezes que a gente faz um grid, acha ele lindo, bonito, tá ótimo, tá bonito, faça outro, você vai ver que sempre tem como melhorar, tá? A gente sempre pode melhorar no nosso grid. E aqui eu já vou reforçar, tá? Toda vez que você for fazer um lettering, tenha o planejamento correto antes, principalmente quando a gente fala em lettering feito no papel. Então, nosso primeiro grid, eu pensei aqui em colocar a palavra professores numa caixinha normal mesmo, reto, para a gente aproveitar bem essa folha. E aqui no caso seria. Então, se vocês perceberem, eu tô exatamente replicando o tamanho dessa caixinha aqui, ó. Não tá exatamente, mas é como se a gente tivesse uma noção, tá? É uma proporção, na verdade, do tamanho dessa palavra. Aqui seria professores, eu pensei em colocar aqui uma faixa, de repente, uma faixa aqui com a palavra ensinam, né? Aqui seria a palavra ensinam. Aqui, essa faixa, ela teria que ser menor, né? Minha palavra ensinam, ela é um pouquinho menor, tá? Mas aí não tem problema, a gente já sabe que aqui vai ter um espaçozinho a mais. Mas os melhores, aqui eu até esqueci, ó, de terminar a frase. Vou colocar aqui embaixo. Esqueci de terminar minha frase. Inspiram, tá? Eu vou colocar, por exemplo, mas os melhores. Eu posso tentar fazer assim. Isso daqui não é uma forma que eu vou utilizar, não, tá, gente? Isso aqui é o formato que as letras vão tomar, tá? Eu não vou usar isso aqui. A faixa, eu penso em utilizar, sim, no grid, tá? No resultado final. Aí, eu venho com a palavra mas aqui, tá vendo? Mas, e ela vai descendo conforme o desenho da minha faixa. Depois que eu apago aqui, ó, ela vai ficar somente formato aqui, descendo, né? Tá vendo? Aqui, tá vendo? Vai ficar um vazio. Essa parte aqui a gente vai ter que preencher depois. Então, a gente vai ter uma aula falando só sobre isso, tá? Sobre preenchimento do meu grid, o que eu vou utilizar de elemento para poder decorar a minha arte. E aí, melhores, né? Que seria. Melhores. Deveria ficar aqui, por de repente, uma letra cursiva, tá? Eu gosto sempre de intercalar letras de forma, letra cursiva, letra de forma, letra cursiva. Não necessariamente que a letra seja igual, o preenchimento pode ser diferente. Eu posso fazer uma letra de forma aqui de um jeito e aqui eu fazer de outro. Preenchimento, sombreamento também pode ser diferente. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui que era para eu ter dito no início, que toda vez que a gente vai definir uma frase e colocar ela no grid, nós precisamos destacar as palavras que realmente faz sentido para o nosso lettering. Eu tenho aqui a palavra professores, ensinam, melhores, inspiram. Beleza, aqui a gente tem essas duas palavrinhas que elas vão ajudar a gente a compor a nossa frase, tá? Então, nós temos as palavras principais que vão fazer sentido para a nossa frase professor, melhores, inspiram. Se eu tiver essas 3 palavras, eu já entendo que os melhores professores são os que inspiram. Então, essa palavra aqui, ela está compondo a nossa arte, porém, ela não vai estar tão importante assim. Então, sem essa palavra aqui, eu sei que a minha frase vai ter o mesmo sentido. Conseguiram entender? Então, a gente vai ter, ó, 3 palavras aqui que a gente precisa dar destaque no nosso lettering. Aqui seria melhores e inspiram. Inspiram, eu pensei em fazer assim, ó. Nesse sentido aqui, ó, mais pra cima. Fazer ele aqui com esse arco, fazer a palavra inspiram aqui dentro. Beleza? E aí a gente vai para outro grid. Nós precisamos testar as possibilidades aqui pra gente chegar a um resultado perfeito, tá? O outro, o que eu pensei em fazer? Uma palavra mais na diagonal. Professores, assim, certo? Colocaria minha palavra aqui dentro. Inspiram.
Ou eu posso fazer assim, assim. A palavra começa pequena e termina maior, sabe? Que eu preciso preencher o espaço. Se eu utilizar uma palavra assim, ó, toda reta, eu precisaria depois preencher esse espaço. Vamos continuar. Então, aqui a gente fica depois de colocar algum preenchimento. Mas os melhores, eu poderia fazer uma faixa. Pronto, mas os melhores, aqui eu posso colocar melhores. O que que eu pensei aqui em fazer? Melhores, eu posso fazer assim, ó. Deixar ela crescendo aqui no meio, ó. Melhores, inspiram, ficaria reto aqui, certo? Nós temos o nosso segundo grid. Vamos ver agora. Eu vou fazer 3, tá? Não vou fazer mais do que isso, não. Aqui eu imagino isso aqui, ó. Palavra professores viria aqui nesse formato. Isso que não seria uma faixa, não, tá? Eu faria esse formato mesmo para a letra subir e descer. Professores ensinam. Melhores, que eu consigo fazer ela um pouco mais destacada. Melhores inspiram, acho que eu vou fazer no mesmo formato que tá aqui em cima. E aí a gente tipo que fecha. A palavra de cima vai fechar nosso grid do mesmo formato que a palavra de baixo. É mais ou menos um equilíbrio, né? É isso que eu queria falar. Eu tenho 2 formatos curvos aqui, eu tenho 2 retos e no meio tem uma outra que ela tá diferente, ela tá equilibrando todo esse jogo de formas que eu tenho aqui. Bom, eu gostei desse aqui. Esse aqui eu também gostei, eu confesso que eu gostei dele, tá? Mas eu tenho bastante formas diferentes, eu não quero arriscar em fazer ela dessa forma. Eu vou fazer esse formato aqui que eu gostei mais. É um formato que a gente enfeita mais, né? Por conta desses aqui que são arcos, né? São 2 arcos. O arco, ele tem esse poder mesmo, sabe? De te chamar a atenção. É algo que tá ali na frente, né? Esse arco. Então, é isso, gente. Esse daqui é o nosso grid escolhido. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse grid agora no formato da folha todinha, tá bom? Aqui, eu fiz esse grid e eu já coloquei algumas palavras, tá? Eu quero mostrar para vocês mais ou menos como eu imaginei que poderia ficar. Eu fiz o arco, tá vendo? Vocês estão vendo aqui o arco. Aqui tem a palavra ensinam, tá? Em letra cursiva, eu acredito que eu vou modificar essa letra. Aqui, mas os tem uma faixa aqui dentro. Melhores, que tá uma palavra pequena, eu vou ter que aumentar ela. E inspiram, tá aqui embaixo em letra cursiva, tá? Ali no grid, a gente tinha a sensação de que eu cobria a página toda, mas não deu, por quê? As minhas palavras, elas são bem longas mesmo, né? Na extensão horizontal delas, são bem longas. Vocês viram que eu fiz aqui, ó? Coloquei a letra S no meio para ver se a gente conseguia fazer esse floreio aqui. Ficou legal, eu nunca tinha feito esse floreio com a letra S, mas eu ainda não sei se eu vou fazer dessa forma, tá? Então, eu vou passar agora limpo o meu rascunho do meu grid, tá? E eu já volto. Pronto, aqui eu tenho o meu grid passado a limpo, tá? Esse aqui, na verdade, eu acredito que ainda vai ser um rascunho. Esses risquinhos aqui é pra gente ver mais ou menos o tamanho que a palavra vai ocupar e também para manter a nossa palavra sempre retinha, tá bom? Agora, como que nós vamos escrever essa palavra aqui dentro, para ela ficar centralizada? Eu tenho a frase aqui, vou colocar aqui a frase de novo para vocês verem como que eu chego nessa centralização. A palavra professores, eu vou começar contando quantas letras tem aqui dentro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 letras. Ou seja, vão ficar 5 letras para esse lado, uma letra no meio e mais 5 aqui. Ficou mais tranquilo, né? Ficou mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha letra S, ela vai ficar no meio.
Então, eu já coloco ela aqui, ó. Eu posso trabalhar com a letra normal mesmo, tá? Uma letra de forma. Depois eu defino se ela vai ficar dessa forma mesmo. Eu já posso colocar aqui uma letra de forma. Eu não vou vir com a letra cursiva, porque a letra cursiva e a letra de forma ocupam espaços diferentes. Então, se eu colocar a letra S de forma aqui, depois vir por cima com uma cursiva, com certeza o meu espaço não vai ficar igual. Pode ser que eu tenha que acertar essas linhas guias aqui depois, tá? Outra coisa, falando em linha guia, é essa linha aqui, ó, onde eu centralizei. Vocês estão vendo aí, ó? Tem uma linha na vertical, que eu centralizei ela no meu papel, e uma outra linha na horizontal, para eu definir exatamente o centro do meu lettering. Aqui, o meio seria essa faixa, só que a minha linha, ela está aqui, tá? Por que que eu fiz isso? Porque aqui embaixo eu ainda posso fazer uns risquinhos aqui, ó, que eu gosto sempre de finalizar com isso, tá? Então, vai dar um destaque maior à frase e eu preencho esse espaço maior aqui. Agora, eu vou terminar de escrever aqui a palavra professores. Eu já volto. Olha, eu defini mais ou menos de como que vai ser as letras do meu lettering. Aqui eu apaguei, eu tinha colocado uma letra de forma, ia ficar 3 letras de forma aqui, não ia ficar legal. Aqui, se eu escrever uma letra cursiva aqui em cima, ela ocupa mais espaço. E eu creio que não vai caber aqui, tá? Eu nem tentei, mas geralmente a letra cursiva, ela tem mais espaço mesmo, ela precisa de mais espaço. Depois eu vou fazer uma letra bem bonita aqui, para dar um destaque a essa palavra. Aqui, eu posso também colocar a letra monolinha. Essa daqui eu vou deixar do jeito que tá aqui, essas letras mais simples. Essa daqui também eu vou criar uma sombra, de repente, na hora de colorir, quando a gente for finalizar esse lettering, eu posso fazer sombras de outras cores também, que vai ficar bem bonito. Aqui a gente consegue perceber que esse espaço aqui tá bem maior do que os outros, tá vendo? Esse espaço está pequeno, esse aqui também está com relação a esse de cima. Então, eu vou colocar essa palavra um pouquinho mais para baixo. E a minha letra aí, ela precisa começar mais aqui em cima, ó. Tá vendo que o N fugiu um pouquinho aqui do meu grid? Porque eu não comecei aqui, ó, tá vendo? Não comecei da forma correta. Então, eu preciso trazê-la mais para baixo e corrigir esse nome aqui. Eu vou fazer isso e eu já volto com o resultado para vocês. Olha aí, gente, esse aqui seria o resultado do nosso rascunho. Eu passei a limpo aqui, tá? Mas se vocês forem trabalhar com um rascunho, já passar logo a caneta por cima, não precisa vocês apagarem todos os detalhes. A gente passa a caneta por cima, né? A caneta colorida, depois vem com borracha apagando tudo. Mas pode sim tirar o excesso para não ficar ruim depois de apagar. Gente, eu não consigo fazer uma aula tão grande para você. Eu gostaria de fazer um aulão aí de 1 hora para vocês, mas aí ficaria muito cansativo e vocês não vão absorver tanto assim o conteúdo. Então, dessa vez vai ser o grid, né? A composição do grid, como que a gente chega num grid perfeito, a frase, colocar ela centralizada. Na próxima aula, eu venho definindo quais as letras que eu vou utilizar aqui. E eu vou explicar também para vocês mais um pouquinho da questão da linha guia, tá? Tem as linhas guias que eu utilizei e tem alguns truques aqui que a gente precisa passar para vocês. Então, na próxima aula, a gente vai para a segunda etapa desse lettering. E aí, só na terceira aula que a gente vai finalizar essa arte aqui. Então, se você tiver alguma dúvida dessa aula aqui, comenta aqui embaixo que na próxima aula eu venho tirando as dúvidas. E novamente eu falo, lá na minha rede social, lá no Instagram, eu vou postar o trabalho de vocês. Então, vocês coloquem as frases de vocês nas redes sociais e marquem o meu perfil para que eu possa repostar e dar o meu feedback para vocês, tá bom? Vou deixar vocês nessa aula e eu aguardo vocês no próximo vídeo.